Olá, povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, fica comigo até o final, eu volto já e te aguardo. Palavra das 15 já está no ar. Sempre é uma alegria saber que você está aqui comigo, me aguardando para ouvir a Palavra de Deus. Eu quero te dizer novamente que você é bem-vindo aqui comigo. Todos os dias de segunda a sexta-feira, Palavra das 15 para o seu e para o meu coração. Hoje nós iniciaremos o livro, o capítulo de número 8, do primeiro livro de Samuel. Capítulo número 8 é aquele capítulo que fala sobre o povo de Israel estava pedindo um rei. O povo de Israel pedia um rei. Tendo em vista que o livro inteiro de Juízes foi um tempo de falta de líderes. Líderes periodicamente. Esse período durou cerca de mais de 300 anos, 350 anos, cerca de 350 anos, sem líderes. Agora, Samuel já se encontra velho. Samuel aqui é o juiz, o último juiz. Daqui para frente começa a escolha de rei. Eles exigiram que, com Samuel, que eles queriam um rei, porque Samuel já estava numa certa idade. E assim eles começaram a solicitar um rei. Então, eles não queriam mais viver como juiz, como aqueles governadores tomando conta, ou liderança pela família, liderança dos grupos. Eles queriam um rei. Então o texto começa assim. Capítulo 8 de 1 Samuel começa: quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes de Israel. O nome dos seus filhos eram Joel e também Abiás. Joel, o primeiro filho, e Abiás, o seu segundo filho mais velho. Mas não era como seu pai era. Eles não eram como seu pai era. O seu pai, o Samuel, eles não eram como seu pai. Eles eram totalmente oposto de Samuel. Olha aqui os problemas dos filhos de Samuel. Isso aqui é muito interessante para nossas vidas. Isso aqui é muito interessante para nossas vidas, porque a gente aprende muito com isso aqui. Samuel foi juiz, foi profeta, foi sacerdote. Samuel, para refrescar a nossa mente, Samuel é aquele menino que Ana esperou por muito tempo para nascer. Aquele menino que foi consagrado, oferecido na casa de Deus para trabalhar, criado ali com Eli. Samuel foi aquele profeta que profetizou porque Deus mandara que profetizasse contra a casa de Eli, que era o sacerdote, por conta dos filhos de Eli que eram desobedientes. É este Samuel que hoje está velho, está idoso também, como estava Eli naquela época. E hoje ele quer empossar, colocar os seus filhos também como juízes de Israel. E aí vem as características dos filhos de Samuel. Primeira característica do filho Samuel: ganancioso, reprovado. O povo não quis, o povo não aceitou, porque o povo não queria
não confiava nos filhos de Samuel. Segunda característica do filho de Samuel, que era a característica reprovada. Segunda, eles faziam subornos ou influenciavam o suborno com as autoridades, coisa que não é aprovada por Deus, coisa que era reprovada às autoridades de Israel. Então, essas características negativas aqui dos filhos do rei, do profeta, do juiz grande Samuel. Profeta Samuel, respeitado em todo o Antigo Testamento, como de fato ele era homem de Deus, sem irrepreensível, Samuel. Entretanto, seus filhos não eram como ele. Terceira característica ruim, negativa, dos filhos de Samuel: pervertiam a justiça. Eles não eram verdadeiros. Eles influenciavam a perversidade, o suborno e a ganância em cima das autoridades de Israel. Então, os filhos de Samuel têm a característica de ímpios. Filhos de Samuel, eu estou dizendo, Samuel, o maior profeta, o profeta que profetizou, que ungiu Davi, o rei Davi, o grande rei Davi. Este Samuel aí, eu estou falando agora dos filhos de Samuel. Filho de Samuel, ganancioso, subornadores e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. E eles disseram, olha o que as autoridades disseram: olhe, o Senhor está idoso, seus filhos não seguem o seu exemplo. Seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Então, olha, veja bem. Samuel, um homem que foi dedicado à obra. Samuel foi dedicado inteiramente à casa de Deus. Samuel era o profeta. Samuel, Deus falara com Samuel. Samuel, a palavra de Samuel era a palavra de Deus. Samuel, Deus, vários e todos exemplo para Israel. Israel o admirava, Samuel. Se Israel pudesse juvenescer Samuel, para que Samuel não envelhecesse, o povo de Israel faria pela qualificação de Samuel. Era um homem de fato, um homem de Deus, um homem que trabalhou com a nação de Israel, um homem que se doou para manter o povo de Israel no caminho, na linha. Entretanto, Samuel não conseguiu transmitir idoneidade aos seus filhos. Samuel não conseguiu deixar um legado de honra para os seus filhos. E aqui eu quero abrir um parênteses para mim e para você na tarde desse dia. Palavras 15 para os nossos corações. Observa uma coisa. Às vezes a gente se sente, e às vezes a gente é mesmo, homem de Deus, esforça pela igreja, esforça pelo próximo,
Às vezes a gente não come na hora certa. Às vezes a gente não tem um sono reparador por conta da preocupação com as pessoas que estão aos nossos cuidados, ou às vezes pessoas que são amigas, pessoas que são amigas da família, ou aquele grupo que a gente lidera, ou aquela comunidade que a gente é responsável, e nós acabamos esquecendo daqueles que estão dentro de nós, daqueles que saíram de nós, daqueles que são sangue do nosso sangue. E às vezes nós temos um grande ministério, mas os nossos filhos não estão entendendo a nossa atitude e nem o nosso ensino, e nem o nosso exemplo. Os filhos não estão ouvindo o que nós precisamos, o que nós ensinamos e o que nós investimos. Nós investimos em pessoas, investimos em outras pessoas, investimos na sociedade, investimos em irmãos, investimos em família, investimos em ministério, mas esquecemos de investir nos nossos filhos. E quando isso acontece? Quando isso acontece, logo nós nadamos o mar inteiro para chegar na praia e morrer afogado. Porque o maior patrimônio que nós temos é a nossa família. Se nós não investirmos na nossa família, nós estamos trabalhando inutilmente. E nós não estamos nem cumprindo a palavra. Porque nós precisamos começar da base. E a base é a família. A base é os nossos filhos. A base é o nosso casamento. A base é a nossa casa. Precisamos sair da casa primeiro e depois nós irmos para o reino. Ou nós sairmos da casa primeiro, ou nós vamos morrer no reino sem resultado. Então a palavra das 15, para você missionária, para você pastor, para você membro, para você evangelista, para você que se preocupa com A, com B, com a família de fulano, com a família de ciclano, com alguém aqui, eu vou fazer uma campanha ali, eu preciso ajudar fulano que não está bem, coitado de fulano, está sofrendo. Primeiro, olhe para dentro de casa. Veja como está a sua casa primeiro. Alicerce a tua casa. Invista na sua casa primeiro. Aí depois sim, você sai. A Bíblia nos ensina, ficai em Jerusalém até fortalecer no poder, cria base. Aí depois você sai de Jerusalém, você vai para Samaria e até os confins da terra. Mas começa por Jerusalém, começa em casa. Tem gente esquecendo Jerusalém, que é a sua casa, seu casamento, esquecendo Jerusalém, que é os seus filhos, que é a sua família, e já começa lá para os confins da terra, e começa errado. O seu tempo termina, você já se enfraqueceu fisicamente, já não aguenta nada. Aí você vai olhar para trás e os seus filhos não aprenderam nada. Eles estão revoltados, eles estão com raiva, porque você não parou para ouvi-lo, você não parou para ensinar eles, você não demonstrou a eles que você o ama, mas você sempre orava pelos outros, e esquecia de mencionar o nome do teu filho que estava do teu lado, do seu filho. Palavra de reflexão para mim e para você. Vamos cuidar da nossa base.
vamos cuidar da nossa base, depois nós vamos formar as paredes e os telhados. Este é o nosso dever, esta é a instrução para fazer a obra de Deus. Samuel não pensou nos filhos, Samuel pensou na nação de Israel. Samuel trabalhou, exerceu com excelência aquela sua chamada, mas não lembrou da base, não cuidou dos filhos. Os filhos agora são rebeldes, os filhos agora são subornadores, são corruptos. E ele diz: eu vou deixar o meu filho como juiz. O povo diz: opa, peraí, seu filho não. Nós queremos um rei. Nós queremos um rei para sermos como as outras nações. Então, primeira coisa na mensagem de hoje: comece primeiro em casa. Se você não tem sabedoria, estrutura para ensinar dentro de casa, então estará equivocado para ensinar lá fora. Comece primeiro de casa. Seu filho te admira? Sua filha te admira? Seu cônjuge te admira? Se sim, então vai para fora agora, porque já está preparado. Mas se não, fica em casa. Fica cuidando da sua casa. Deus não te chamou lá para fora. Cuida da sua casa. Palavra das 15 para o teu coração. Continuando aqui. Disseram: não queremos, não queremos. Eles disseram: olha, o Senhor está idoso, seus filhos não seguem o seu exemplo. Não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar. Samuel não gostou de que tivessem pedido um rei e buscou orientação de Deus. E aí chega a hora de Deus falar. Deus, pela sua vez, começa. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei, desde que os tirei do Egito até hoje. Eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como o rei os governará. Deus aqui, ele está expressando um sentimento contra Israel. E ele diz: Israel não está rejeitando você, está rejeitando a mim, porque Israel estava rejeitando Deus porque Samuel só falara na direção de Deus. Então, quando Samuel apresenta seus filhos, eles rejeitaram. E Deus disse: se eu tiro Samuel, tirou a minha palavra. Porque Samuel ainda daria para continuar mais um pouco. Porque Deus tinha um projeto. Deus tinha um plano. Deus tinha também, o propósito de Deus era mesmo constituir um rei. Aliás, Deus já havia consagrado o rei, que era o Davi, a sua adolescência lá no campo, na casa de Jessé. Agora, antes que Deus forma Davi para colocar como rei, eles se precipitam e pedem o rei. E não ficou bom nem para Samuel e nem para o próprio Deus. E Deus diz: diga para eles como é que o rei vai governar eles. E então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que era rei. Disse: este é o modo como o rei governa sobre vocês. Ele convocará os seus filhos como servidores e os seus carros de guerras como seus cavaleiros. Fará correr em frente carros deles. Colocará alguns de vocês como generais, capitão de exército. Abrirá outros, ará seus campos.
fazer colheita forçada, fabricar armas, fabricar carros, tomará suas filhas, serão obrigadas a cozinhar para eles, assar pães, fazer perfumes para eles, tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos, olivais, os dará aos seus servos, e teceu aqui várias escravidão que o rei apresentaria ou aplantaria sobre eles. Mas eles disseram: queremos ser como as nações ao nosso redor. Nosso rei julgará e nos conduzirá nas batalhas. Mas o povo se recusou a ouvir a advertência de Samuel. Mesmo assim, disseram: queremos um rei. Samuel repetiu para o Senhor aquilo que eles haviam dito. E o Senhor deu o veredito para Samuel: faça o que eles pedem, e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou os israelitas que voltassem para para sua cidade. Então, amados irmãos, a palavra de hoje é esta. Nós não podemos errar, irmãos, errar em nossas ações. As nossas iniciativas precisam ser primeiro pela base, depois vamos fazer parede, fazer telhados. Observe que o povo, eles olharam para as nações e eles fazem aqui declarações: queremos um rei como as outras nações. Ou seja, não importamos o que virá sobre nós, queremos um rei como as outras nações. Samuel, Deus sabia que era sofrimento para eles, mas eles colocaram equivocadamente na cabeça e disseram: nós queremos um rei. É melhor ficar na vontade de Deus do que na vontade própria da gente. Nós não podemos viver fora da direção. Precisamos esperar a vontade de Deus. Eles poderiam dizer: profeta Samuel, o nosso desejo é que tenhamos um rei. Fala com o Senhor. Se ele concordar, nós aguardamos que ele escolha um rei para nós. Mas não foi assim que o povo agiu. O povo agiu o seguinte: queremos um rei como as outras nações. Queremos um rei como as outras nações. Quando eles declaram que querem um rei como as outras nações, eles provocam a ira de Deus sem perceber. Por quê? Porque Deus não quer que olhemos para a direita nem para a esquerda, que nós olhemos para o Senhor, olhamos para Deus, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Esperamos resultado da parte de Deus. É isto que Deus espera que nós pensamos. Esperamos resultado da parte de Deus e não de outras nações, e não de outros reinados, de outras formas, de outras situações, de outro caminho. O Senhor espera que nós aceitemos o que Ele está nos propondo. Então a ira de Deus sobre eles: escolha um rei para nós julgar, como ocorre com todas as outras nações. Queremos um rei. E o Senhor tinha o propósito de rei, mas ainda não era a hora. Melhor ficar na hora de Deus do que na minha hora, do que na sua hora. Melhor é estar na hora de Deus do que na minha hora e na sua hora. A hora de Deus será perfeito, será completo,
acontecerá a bênção de Deus. Na hora de Deus, ela vem acompanhada de vitória, acompanhada de conforto, acompanhada de contentamento, acompanhada de vitória. Mas na minha hora e na sua hora, podemos sofrer consequências. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa grandemente. Eu quero ministrar o teu coração, paz para todo sempre, paz na tua vida, sabedoria na sua vida, para saber iniciar, sabedoria para saber começar, sabedoria para pregar, sabedoria para socorrer. Socorre quando em casa estiver seguro. Vá, mas primeiro assegura a sua casa. Primeiro é na sua casa. Comece o seu ministério na sua casa. Depois você vai para Samaria e até os confins da terra. Comece na sua casa. Que Deus te abençoe grandemente. Querido Pai, bondoso Santo, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e bendizer o teu nome, que a tua palavra seja, meu Pai. Ó Senhor, o fortalecimento das nossas vidas na tarde desse dia. Seja a tua bondade, o teu amor, a tua misericórdia. Cessa as guerras, meu Pai, até os confins da terra. Pai, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Anima o teu povo, porque o Senhor é Deus. Pai bondoso santo, fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus.